Olá, pessoal! Hoje o tema da live é LGPD na advocacia com Alexandre Ateniense. Então, vamos chegando, porque esse tema é muito importante. Boa noite, Thaís. Vamos chegar. Hoje é o dia para falar de LGPD. Esse tema aí que não vai pegar só as empresas, também vai atingir escritórios de advocacia em todo o país e a gente precisa estar realmente preparado. Alexandre Ateniense já chegando, acho que aqui ele entrou pelo perfil do escritório. Alexandre, me avisa se você vai entrar pelo perfil do escritório ou teu perfil pessoal. Mari, Clodoaldo também, bem-vindos. Vão mandando aviãozinho aí para a turma de vocês, quem vocês acham que vai se interessar por esse tema, já chama todo mundo, porque essa live realmente tem tudo para dar certo nos nossos objetivos aqui de discutir esse tema tão importante, tão atual, tão complexo. Ei, boa noite, né? Eu já ia falar bom dia, Brasil. Não, boa noite, BH. Boa noite. Não estou em BH, mas boa noite. Onde você está, Alexandre? Estou no estado da Bahia. Olha só que coisa boa. Seja bem-vindo aqui, né, no nossa sala de justiça. Pois é, obrigado mais uma vez pela gentileza do seu convite. Você sabe que é sempre um prazer enorme para mim poder estar conversando com você, sobretudo sobre esse tema que está num momento efervescente e que o nosso papel aqui hoje certamente é tentar sensibilizar os advogados que ainda não estão suficientemente tocados pelo tema para que eles possam enxergar o alcance do que isso vai impactar nas atividades profissionais da advocacia. Sem dúvida. Você, assim, eu ia te perguntar, né? O mundo mudou, Alexandre, mas falar para você isso, que está na veia da tecnologia há mais de 30 anos, não dá um impacto tão grande, né? Mas o mundo mudou para essa advocacia que era papel, você já trabalha totalmente digital há muitos anos, já com os cuidados de privacidade, etc. Como é que você vê isso para vamos dizer assim, para a advocacia de uma maneira geral, que ainda é analógica, quase tecnológica, mas ainda está nesse quase aí que eu não sei se é tão realidade assim. Olha, sem dúvida alguma o mundo mudou e acelerou. Porque todas essas mudanças que nós estamos hoje vendo são causadas de uma forma abreviada pela tecnologia, aliás, pela pandemia. Ou seja, o uso maciço da tecnologia tem sido impulsionado pela pandemia, é isso que eu queria dizer. E nós, como advogados, estamos sendo pressionados de todas as formas, do bom sentido. Era algo que eu já sabia que ia acontecer um dia, talvez daqui a uns 3, 5 anos, por aí, mas de uma hora para outra, nós estamos vendo sustentações orais remotas, audiências remotas, cada vez mais a frequência de reuniões de videoconferência com os nossos clientes, respostas sendo dadas mais rápidas, ou seja, a burocracia do papel finalmente sendo sepultada, em troca de cada vez mais a comunicação se dando pelas plataformas digitais, cujo timing é completamente diferente. Conforme você citou, nosso escritório atua na área de direito digital apenas, é uma área multidisciplinar, e eu tento todo dia cultivar um novo mindset, né, uma nova mentalidade para a nossa equipe de saber ter talento para lidar com a informação desapegada do papel. Esse é um grande desafio. Eu acho que todas as pessoas que vêm trabalhar conosco, eu sempre digo que com esse novo normal, elas têm que entender algumas coisas que são valores que acabam sendo cultuados e que antes eram importantes, mas não tão relevantes assim para esse mundo de advocacia nas plataformas digitais. Me refiro a um valor que nunca mudou, que vai continuar existindo, que é o valor da ética. Em primeiro lugar. O segundo ponto as pessoas vão ser cada vez mais
impulsionadas, cobradas, para saber se comunicar bem. Então, nós estamos lidando com N formas de comunicação em tempo real, vídeo, etc. Quem se comunica mal, na hora que tiver que enfrentar essas ferramentas, só vai potencializar as fragilidades, os limites. A automação, ela tem... isso é uma lei de Bill Gates. A lei número 1 de Bill Gates é: se você tem um processo que anda bem, ou seja, entenda esse processo como se fosse uma comunicação. Na hora que você coloca automação, você vai potencializar a eficiência desse processo, ou seja, da sua comunicação. Agora, se o processo anda mal, se a sua comunicação, se você não é uma pessoa que sabe se comunicar, meio fechadão na sua redoma, na hora que você vai colocar para essa pessoa automação, você vai potencializar as vulnerabilidades, as fragilidades que ela tem. E um outro ponto que eu chamo muita atenção em termos de talentos, que os advogados que estão nos assistindo certamente vão refletir, é o fato das pessoas terem a necessidade de ser cada vez mais colaborativas. O que eu quero dizer com isso? Na medida que a gente exerce a advocacia nas plataformas digitais, nós estamos sendo conduzidos nas nossas atividades operacionais por um sistema. Um sistema para que você possa tirar os maiores benefícios na sua plenitude, tem que estar orquestrado para que várias pessoas trabalhem numa única plataforma, se comunicando muito bem, uma ajudando a outra, uma passando informações, pedindo retorno, esclarecimento de dúvidas, etc. Então, já era a época daquele perfilzão que a gente sabia que o advogado inteligente, intelectual, sentava fechado na sua redoma e jogava toda a sua inteligência para as peças que elaborava. Isso já era. Hoje a dinâmica é outra, completamente diferente. Então hoje eu tive, antes de vir para essa live aqui hoje, eu tive uma outra live com diversos advogados de partidos políticos que a gente analisou a questão dos impactos da LGPD nas campanhas eleitorais desse ano e nos partidos políticos. Então é um tema muito desafiador, porque tem gente que acha que a LGPD não se aplica às campanhas eleitorais, tem outros que acham que se aplicam, e é um tema que precisava estudar, que precisava analisar. Então, eu já tenho uma equipe no escritório que me ajuda demais. Assim, ó, gente, veja aí na internet tudo que você... Então, assim, eu acho fantástico ter uma equipe que consegue enxergar isso. E isso envolve da seguinte forma. Vou dar um exemplo muito simples. Nós hoje já não trabalhamos mais com editor de texto local. Nosso editor de texto é online. Justamente porque a cada dia que passa, nós vamos percebendo que dentro do nosso perfil de atividades operacionais, sempre são 2, 3 pessoas fazendo uma única entrega, a maioria das vezes. Então, você tem que ter um único documento que pode ser editado online por diversas pessoas e onde essas pessoas colocam comentários, sugestões para que a outra possa ajudar sanando, buscando dúvida. Isso é ser colaborativo. Então, as pessoas ainda não se despertaram para isso. Elas ainda trabalham muito fechadas na sua própria redoma, sem cultivar que ela precisa se comunicar bem para ser bem colaborativo, porque, no meu caso especificamente, eu tomo decisões diárias, N. E eu preciso que as informações sejam feitas de forma colaborativa para poder fazer com que eu consiga dar respostas certas e rápidas. E por esse motivo é que, se as pessoas não entenderem que tudo caminha para esse perfil, para essa pegada, certamente elas vão ter mais dificuldade para se adaptar para o futuro. É curioso, né? Porque essa ferramenta do documento, do editor de texto compartilhado, ele já existe há muitos anos. Você me apresentou pela primeira vez essa ferramenta, sei lá, em 2010, 2011. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Algo assim. Mais de 10 anos. Assim como outras ferramentas que hoje estão potencializadas já existiam. Então, de fato, a mudança que a pandemia trouxe para as nossas mesas se refere a comportamento, a como fazer uso disso de forma mais eficiente, para dar solução para o cliente, para ter o timing dessa tecnologia, que, como você bem disse, é diferente das outras, né? E aí, uma coisa que me bate, aí eu acho que a gente encaminha um pouco mais para a LGPD, você falou da ética. E tem um outro ponto que eu acho que ele é
basilar da advocacia, que é a confidencialidade. Isso sempre existiu, não é a LGPD que está inventando isso. A confidencialidade de dados entre cliente e advogados é manto sagrado, né? E hoje, claro, a gente tem uma geração aí de advogados que está muito mais propenso a essa tecnologia, ele é muito mais livre sob o ponto de vista do uso dessa tecnologia, porque está nas redes sociais. Não vamos muito longe nisso, né? Mas tem essa liberdade maior nesse mundo digital. E a gente precisa entender que a nossa advocacia ela continua tendo que guardar a confidencialidade. Hoje, a gente vê escritórios tomando decisões estratégicas quanto ao seu formato de múltiplas formas, também decorrente da pandemia. Você vai continuar a ter o escritório físico, você vai ter o escritório híbrido, que vai ter uma turma dentro do escritório, outra turma em home office, e você vai ter os escritórios que vão ser totalmente home-based, não é nem home office, é home-based mesmo. Como é que fica a LGPD, Alexandre, para quem usa, por exemplo, uma internet de casa? Como é que isso é ligado à tecnologia, a essa infraestrutura, ou ela é ligada mais à forma como você lida com os dados? Explica melhor para nós leigos aqui no assunto. Ela é relacionada com esses dois assuntos que você diz. Um não dissocia do outro. Nós vimos na pandemia que os escritórios de advocacia tiveram que fazer uma virada de chave rápida e não tiveram tempo para se preparar para isso, no sentido de ter que adequar as suas operações para poder mandar a equipe toda trabalhar remoto, desde casa. Isso era uma necessidade que era imposta naquele momento. E no momento em que essas pessoas foram trabalhar em casa e que de uma hora para outra os escritórios tiveram que montar VPNs ou outras plataformas de acesso remoto, etc., não deu tempo para eles poderem se preocupar com as medidas protetivas em relação à segurança da informação. Por outro lado, acompanhando de perto, já que a gente lida com incidentes de segurança e de proteção de dados todo dia, o que aumentou de ataques durante a pandemia, sabendo, já que os hackers sabiam que existiria essas vulnerabilidades, já que os escritórios, qualquer outras empresas não tinham tempo para poder aparelhar em termos de infraestrutura com medidas protetivas de segurança da informação e foram atrás disso para poder obter ataques de ransomware, roubo de informações, para poder obter extorsões, etc. Então, isso virou um caos. E foram vários escritórios de advocacia que nos procuraram ao longo desse período que tiveram problemas de ataques, que muitas vezes paralisando todas as operações do escritório. Então, soma-se a essa questão de a necessidade de suprir lacunas operacionais para poder agregar mais mecanismos de segurança do que existe hoje, porque nós estamos tratando de situações em que muitas vezes um computador pode ser dividido com outras pessoas dentro de casa, o que eu acho extremamente temerário. Eu faço o possível e o impossível para ter sempre um aparelho, um smartphone, um notebook para cada pessoa da minha equipe, para dizer para eles o seguinte: olha, isso aqui é corporativo. Então, não use esse material em hipótese alguma para poder fazer aula de escola do seu filho, entendeu? Porque esse material é nosso e aqui tem informação corporativa e o foco é a informação. Então, as pessoas também não tiveram tempo, Lara, de serem orientadas para poder ter esse foco na informação corporativa, para poder mudar uma série de atitudes que ainda carregam vícios em relação ao cuidado muito maior com a informação corporativa e de dados pessoais de clientes. Então, são lacunas que ainda precisam de muito trato, entendeu? Porque as pessoas estão indo trabalhar em home office com absoluta informalidade, mas a conta vai chegar. A conta vai chegar. Se por acaso o escritório não fizer, por exemplo, uma política de segurança da informação, que é um normativo interno que determina limites ou formas de controle do uso da infraestrutura e da maneira como a informação corporativa deva ser tratado, ele vai estar sempre refém de uma situação que um colaborador vai chegar e vai dizer assim: mas eu fiz isso, mas eu não sabia, não tinha nada que me impedisse.
Então, isso chama-se governança digital corporativa. Os sócios de escritórios de advocacia têm que se sensibilizar com esse tema, e eles ainda não estão. Nós vamos, inclusive, agora no final de setembro, ter uma palestra, vou fazer uma palestra no evento anual do CINSA, dos sindicatos da Sociedade de Advogados, falando justamente sobre governança digital corporativa. Despertar a sensibilização dos sócios nesse tema, porque, para mim, governança digital corporativa, ela se ancora em 4 pilares básicos. Proteção de dados pessoais é um deles. Segurança cibernética é outro. Segurança cibernética se difere de proteção de dados, porque segurança cibernética vai além em termos da natureza dos dados que são tratados. Ou seja, são dados confidenciais, dados corporativos, que podem ser dados pessoais ou não. Então, você adotar medidas protetivas para isso. Terceiro ponto seria compliance, ou seja, adotar e manter sempre todas as conformidades em relação ao que cada vez mais os nossos clientes nos exigem com esses relatórios mais minuciosos, que vão se tornar ainda mais minuciosos em relação à proteção de dados. É só aguardar para ver. E, por último, o quarto pilar é reputação digital. Ou seja, será que o escritório, de fato, está preparado para ter um plano de contingenciamento quando ele for atacado por uma questão de fake news, de discurso de ódio, um comentário equivocado, maldoso, ofensivo, etc.? Certamente não. Certamente ele não tem hoje um comitê de crise que esteja preparado para poder reagir. E o que eu aprendi ao longo de 32 anos de formado, lidando com essa área de direito digital, é que quanto mais rápido você reage, e reagir de forma ordenada, né, e rápida, menos dano você vai ter. E a gente vê vários escritórios de advocacia que são alvo de ataques de qualquer sorte em termos de reputação e não sabem nem por onde começar, porque nunca pensaram no assunto. Então, esse é um ponto que também me chama muita atenção. Hoje mesmo, eu fiquei sabendo que eu fui alvo de uma conta fake feita com o meu nome no Instagram. Então, já tive que tomar medidas urgentes para poder tentar derrubar esse perfil. Todo mundo é alvo. Claro. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, que se Andy Warhol disse que todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama na internet, nós vamos ter nossos 15 minutos de execração. Então, nós vamos ter que saber como lidar com isso. E o que eu falo como dica para aqueles que estão nos ouvindo é que você tem que estar já preparado antes de saber como contingenciar esse tipo de incidente, que vai acontecer, envolvendo colaboradores, prestadores de serviço, e o que faz a diferença são aqueles que já pensaram nisso antes, e outros que ainda vão pensar quando o problema acontecer. Me fala uma coisa, às vezes quando a gente ouve esse tipo de assunto, e aí você fala, poxa, eu tenho que fazer um plano de contingenciamento, eu tenho que fazer um compliance para o meu escritório, os relatórios para o meu cliente, se ele for empresa, que ele vai pedir cada vez mais minuciosos e tudo mais. Governança digital, você tem uma série de coisas que não estão, vamos dizer assim, no prato do dia do advogado, porque a gente não foi formado nisso. Imagina, se não foi formado em gestão, que é uma coisa que eu também luto há 20 e tantos anos, e que ainda até hoje a gente ainda vê pessoas que ainda têm dúvidas se é necessário ou não. Imagina a questão tecnológica que requer um conhecimento não profundo, mas pelo menos para saber até que ponto que aquilo pode atrapalhar a tua vida, né? Porque isso vai acontecer. Quando você vê isso e traz para uma realidade, por exemplo, do pequeno escritório, que tipo de atitude um pequeno escritório minimamente poderia fazer para se salvaguardar aí de uma eventualidade, de um problema como esse que você citou? Primeiro, entender que todos são alvo da LGPD. Então, se o escritório está localizado lá em Miracema do Norte ou na Faria Lima, todos são alvo da LGPD. A lei não distingue faturamento, localização geográfica, nada. Ótimo. Ou seja, todos têm que se adaptar. O critério da lei hoje é muito simples. Se você trata dados pessoais para fins econômicos, você é alvo da lei. Então, se surgir no futuro alguma regulamentação por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados que crie, por exemplo, alguma regra que dispense que até um faturamento X você não precisar nomear um DPO, por exemplo, um encarregado de proteção de dados,
a exemplo do que já existe na Europa, pode ser que aí começaremos a ter algumas flexibilizações. Mas o grande desafio para mim não é encarar as mudanças operacionais que serão necessárias, impostas por clientes ou mesmo por enfim, mitigar riscos das penalidades da lei. É fazer acontecer a mudança cultural. Claro. Nós estamos falando de uma mudança cultural que atinge todos os níveis, do sócio fundador ao faxineiro, desde que ambos tratem dados pessoais. E essa mudança cultural, ela significa dizer, é uma mudança de um consciente coletivo. E isso não se alcança de um dia para o outro, mas tem que começar. Do mesmo jeito que a gente passou por um consciente coletivo da gente saber quais são os nossos direitos como consumidor, nós vamos ter uma outra onda agora para saber quais são os nossos direitos como titulares de dados pessoais. Então, embutir essa mudança cultural, que eu costumo dizer que é uma corrida sem reta de chegada, ou seja, um valor a mais que o escritório tem que ter, porque quem está pensando de forma mais amadurecida em relação a esse tema, Lara, são pessoas que já entenderam que estar adequado à LGPD, independente do tamanho que seja, é uma vantagem competitiva. Claro. É uma vantagem competitiva. Vai acontecer daqui a pouco, se é que já não está acontecendo, de editais. Diferenciação, né? Isso. O cliente fala assim, olha, desculpa, mas eu não vou trabalhar mais com você porque você não tem os requisitos mínimos, já que você trata tanto dado pessoal meu, mas você não quis adequar, você não quis seguir os padrões que, para mim, porque LGPD, adequar a LGPD, é uma reação em cadeia. Não basta só o cliente grande ou pequeno ser está em conformidade se com quem ele compartilha dados não está nem aí sensibilidade, porque vai colocar ele no risco, entendeu? Então ele vai ficar atento a isso e vai exigir. Isso não tem que ser, eu costumo dizer, faça do limão a limonada, entendeu? Se você acha que é muito ônus em termos operacionais, você tem que mudar, pensa que você tem que primeiro se adequar a uma nova mentalidade, uma nova cultura, porque aí tudo se torna mais fácil e mais administrável. Não é a questão de infraestrutura que pode ser óbice, mas sim de uma mentalidade que tem que mudar no tocante aos critérios que vão muito mais do que um simples acordo de confidencialidade, NDA, etc. Vai em relação a vários aspectos operacionais que, a partir de agora, são essenciais para o exercício da advocacia. Tem gente que fala assim, mas desse jeito vai sobrar tempo para advogar? Eu falei, claro que vai. Mas você vai ter que ter hábitos operacionais que você não tem. A gente não está falando de tempo, né? A gente está falando de hábito, de conduta, né? Eu fiz uma live logo no início da pandemia, eu tive o prazer também, assim como eu estou tendo com você aqui, de receber o José Salib Neto, que escreveu A Gestão do Amanhã, enfim, vários livros sobre mudança de essas viradas de chave, né, que estão acontecendo para a tecnologia. Ele falou uma coisa à época, em março, e que eu fiquei pensativa por vários dias, que ele disse o seguinte: os escritórios de advocacia, eles não serão mais escritórios de advocacia que prestam serviços jurídicos utilizando a tecnologia. Serão empresas, entre aspas, de tecnologia que prestam serviços jurídicos. Então, isso vai tão além da prestação dos serviços, é realmente essa questão cultural que você falou, porque eu preciso me entender como um profissional intelectual que vai, mediante uma tecnologia, nós estamos aqui mediante uma tecnologia, nós estamos fazendo uma palestra aqui, que só seria possível se a gente estivesse juntos até um tempo atrás, mas agora a gente consegue fazer isso, você aí do interior da Bahia, eu aqui em Curitiba, e se fosse um cliente dava na mesma, enfim, então a gente vai entender que o trabalho que a gente faz, ele continua sendo o mesmo trabalho, só que os meios modificaram em todos os sentidos. Não é só na prestação do serviço, mas é na forma como eu me apresento, são os riscos de que antes eu botava dado de cliente tudo num arquivo de papel para fazer aqueles arquivos rodarem, e aí estava pretensamente... Vou fazer rascunho de folhas impressas que não foram utilizadas. Que não foram utilizadas, que está lá o nome, a tese ou algo do gênero atrás, né?
Então, assim, Cada mas a um gente agora tem que sempre... ter sua própria picotadora do lado da mesa. Essa é uma dica que eu já vou deixar para todo mundo aprender. Sim, é isso aí. Então, assim, é, pensando de uma forma prática, Alexandre, e para essa, vamos dizer assim, esse volume de escritórios que é maior, é, de porte menor do que e menos com menos tempo para pensar a gestão e pensar a tecnologia e pensar essa governança, porque realmente são duas, três pessoas ali atendendo cliente, vendendo almoço para comprar janta e fazendo disso uma roda muito viva, né? O que você acha que seriam medidas aí importantes para escritórios menores? Quais são os primeiros passos? Vamos dizer assim, para 2020, o que dá tempo de fazer em relação a LGPD? Como que eu começo a me adequar? O primeiro passo é, primeiro, buscar uma capacitação melhor sobre o tema. Existem hoje diversos cursos oferecidos no mercado, de boa qualidade, que vão acelerar o conhecimento, a necessidade de capacitação para essa mudança cultural que está por vir. Segundo ponto, que eu chamo a atenção, é fazer com que se faça um olhar sobre todos os fluxos operacionais que existem dentro do escritório que envolvem dados pessoais. Quais são? Quantos são? Por onde o dado entra? Por onde o dado é descartado? O dado é compartilhado com o terceiro? Então, isso é o que a gente chama de data mapping, que é o mapeamento. Então, quando a gente faz uma consultoria para escritórios de advocacia, que nós já temos alguns que já estão se adequando com a nossa consultoria, o que a gente faz é apurar todos esses fluxos operacionais, porque na medida que a gente enxerga quantos são, quais são as pessoas que estão envolvidas com cada um, a gente consegue enxergar, então, mapeando isso, quais são as lacunas que hoje existem, ou seja, quais são as mudanças operacionais que antes eram de um jeito que agora tem que ser outro. As coisas mais simples, por exemplo, será que a gente pode substituir o armazenamento de informações do escritório, ao invés de ficar guardado em HDs isolados ou em pendrives de HDs externos, colocar isso tudo dentro de uma nuvem com padrão de segurança, onde nós tenhamos um repositório único com compartilhamento para que as pessoas certas possam acessar aquela informação apenas. E aí, na medida que a gente mapeia, a gente consegue ver esses pontos, as necessidades das medidas corretivas. E as medidas corretivas, nesse caso, de uma forma bem prática, ela se divide em três frentes. Primeiro, a frente normativa, ou seja, vamos ter que mudar as condições do contrato de honorários. Então, a proposta de honorários, a nossa, por exemplo, tem uma cláusula de proteção de dados e outra de compliance, onde nós já publicamente dizemos para o cliente como é que o dado dele vai ser tratado, como é que nós nos comprometemos com o tratamento de dados pessoais. Até para que ele possa nos dar o consentimento de fazer com que os dados que eles nos compartilham sejam utilizados para aquelas finalidades as quais nós revelamos. O outro ponto, eu já havia destacado, a questão da necessidade de você ter uma política de segurança da informação e de proteção de dados, de privacidade. Ah, mas isso é só para escritório grande. Não é. Desde que você tenha uma mínima infraestrutura para poder hospedar o conteúdo intelectual que você produz ali, você tem que determinar regras, limites. O que pode, o que não pode, ou como pode, para todos os seus colaboradores. Se você não define isso, tudo pode. Entendeu? Então, você que é dono, que arque com o ônus de alguma coisa que possa sair do seu controle e que você não teve a iniciativa de fazer uma determinação de uma norma para estabelecer limites. A outra frente é a frente estratégica, que envolve manter sempre atualizado esses fluxos operacionais, formalmente falando, porque se amanhã, por exemplo, vamos supor, alguém que presta serviço de suporte de TI resolve mudar as regras de como ele acessa, compartilha, usa os dados pessoais e não te fala nada, então você fica vendido. Você muitas vezes... Nossa, é uma rede, né? A gente tem que entender que isso a gente está falando de uma rede.
Que começa no cliente, passa pelo escritório, vai para o teu fornecedor, pode ser terceirizado, vai para o fornecedor dele. Isso. E aí, pegando esse conceito de rede que você falou, as pessoas têm que entender que LGPD é uma reação em cadeia. Não adianta o escritório só preocupar em seguir a regra do que está previsto na lei, se ele não consegue convencer a todos aqueles que estão em volta com quem ele compartilha dados. Exemplo, um advogado correspondente. Você sabe o que o advogado correspondente faz depois com aquele dado pessoal? Você obriga ele a descartar aquela informação depois que ele cumpre a finalidade? Como você garante que isso aconteceu? Entendeu? Então, aí a gente tem que começar a pensar que, poxa, peraí, ao invés de eu mandar isso de anexo por e-mail para ele, vou fazer de um jeito que ele acessa os arquivos a partir da minha plataforma, da minha nuvem, no qual eu abro e fecho o acesso para ele na hora que eu quiser. Você lembra aqueles desenhos animados que chegava uma caixinha assim com um código e dizia assim, essa mensagem vai explodir em 5 segundos? Eu acho que a gente vai precisar disso. Tipo, olha, a validade para você usar o dado é 24 horas. Depois disso, ele criptografa todo. Todo. E a gente não usa mais, por exemplo, mandar em umas coisas bem simples para o pessoal entender. A gente não usa mais mandar anexo de arquivo por e-mail. Isso aí só dá... Isso é fator de risco. Você vai duplicando informações e perde gerenciamento. Então, como é que você faz, então? Eu simplesmente compartilho um link para que a pessoa entre na minha plataforma, acesse aquela informação e aí vai ter uma trilha de rastreabilidade, que eu sei que dia que ela entrou, que horas que ela acessou, como é que ela obteve. Isso me protege. A questão toda é a trilha, né? Porque o ponto não é o que a pessoa vai fazer, etc. Mas sou eu que tenho a responsabilidade sobre o dado, saber por onde que ele caminhou, até para eu me eximir, para eu demonstrar para o cliente que vai falar, olha, tinha um contrato aqui com o meu correspondente lá e ele equivocou aqui, ele que infringiu, né? Se você não tiver, se você não for dono dessa plataforma, você não tem a seu favor essa trilha. Olha, Laura, vou contar um caso assim que não é espanto para mim, mas pode ser espanto para vários que nos estão nos assistindo agora. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui chamado para poder fazer trabalhos de ex-sócios de escritório de advocacia que, ao saíram copiando tudo quanto é informação do escritório. É super comum. Isso gerou processo na OAB, inclusive, contra esses. Entendeu? Por quê? Porque o escritório adotava como medida protetiva ter todos os arquivos em nuvem e ele tinha ali à sua disposição todo meio de prova para poder dizer que esse sócio retirante cometeu atos ilícitos. Se você tivesse a mesma situação armazenando dados no servidor local, jamais você teria essa trilha de auditoria, entendeu? Então, se você permite de forma completamente descontrolada que o estagiário, o advogado, possa espetar pendrive e fazer o que quiser carregando o dado para casa, amigo, você está no risco, porque um dia a conta chega. Então, é necessário entender que nós temos um patrimônio intelectual que sempre desejamos protegê-lo. Eu mesmo já fui alvo de ex-colaboradores que eu vi que levaram informações e depois eu tomei minhas medidas cabíveis contra esses atos ilícitos. Todo mundo é alvo. Agora, o que importa é você saber que se você não começar a agir, sabe o que vai acontecer? Os problemas lá na cozinha, vamos dizer assim, vão continuar acontecendo e você vai enxergar o mundo com óculos cor-de-rosa, imaginando que nada de diferente está acontecendo, quando na verdade está, você que não está querendo enxergar. E na hora que der um problema, porque agora quando der um problema, dado pessoal tem um valor, tem um preço, quem vai pagar a conta é o sócio. Não é o estagiário, não é o cara do administrativo. É o titular do escritório que fechou o contrato com o cliente. Exato. Então, por isso que eu chamo sempre a atenção dos sócios, porque eles têm que entrar nessa conversa. Eles têm que participar junto com os setores operacionais e tomar decisões junto a esse assunto. Porque no dia que a conta chega, cai no colo deles. Não é do cara da TI, não é do cara do RH, não é do estagiário, é dele. Agora, ele não sabe disso.
ele não sabe nem as penalidades, não pode estar sujeito. Não, ele não tem paciência para querer saber, né? Não, isso aí não é comigo. Ah, não, não quero saber. Até que um dia a conta chega. Aí ele vai começar, dentro do perfil de brasileiro, muito mais reativo do que preventivo, a começar a se preocupar. Poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter... Entendeu? Então, esse é o ponto. Eu acho que as pessoas não se sensibilizaram ainda, mas também cá entre nós estamos só na pontinha do iceberg. Sim. Entendeu? A lei deve entrar em vigor aí até o dia 17 de setembro e certamente quem não se sentiu ainda motivado, engajado, né, sensibilizado com o assunto, certamente vai passar por diversas pressões de cliente, de prestador de serviço ou de outros advogados com os quais ele se relaciona, que vão exigir essa mudança de postura, porque, como eu disse, tudo é uma reação em cadeia. Se um parceiro não está sensibilizado e não adota os mesmos cuidados de você, esse parceiro te coloca no risco e você vai ter que pagar a conta. E é curioso, né? Porque você falou, a gente está falando de rede, que um está conectado com o outro, que está conectado com o outro, que está conectado com o outro, e a gente só palmilhar isso para não ter, para se eximir de responsabilidade se você fez as coisas certas, se você tomou as cautelas, né? Nós vamos fazer um evento, você inclusive vai estar junto num evento internacional falando sobre proteção de dados para a advocacia, onde nós vamos ter pessoas de vários países do mundo, né? Nigéria, México, etc. E o que eu percebo é que esse tema ele é tão universal porque a conexão ela está acontecendo hoje em tempo real em todos os lados, né? Então, com certeza, uma empresa multinacional, um advogado que eu me correspondo lá em Portugal, porque, sei lá, tá tudo no mesmo patamar ali de preocupação, né? Sem dúvida, é uma pauta mundial, só para que as pessoas que estão nos assistindo possam ter uma noção. Hoje já são 120 países no mundo que têm lei de proteção de dados pessoais. O Brasil foi apenas o 103º a ter uma lei. Imagina como é que nós estávamos atrasados. Atrasadinhos, hein? Atrasadíssimos. Ou seja, a gente nunca deu valor muito para isso, entendeu? Então, você vê países como, por exemplo, a União Europeia e Hong Kong, tem praticamente há 20 anos uma lei sobre esse tema. Então, nós não vamos conseguir tirar esse atraso de 20 anos em poucos meses. Por isso que é um processo, entendeu? É uma jornada que vem pela frente. Então, as pessoas certamente ainda vão precisar de conviver com alguns danos. Agora, eu já estou vendo muitas situações acontecerem de relatos de colegas que trabalham para algumas empresas. É um banco com sede na França que exige que ele tenha uma série de medidas protetivas. É um outro banco aqui no Brasil que exige que ele tenha sistemas X, Y, Z com tais funcionalidades, porque é só dessa maneira que ele vai proteger os dados pessoais que são tratados por eles em relação às ações em massa que existem. Então, essas situações elas vão acontecer a partir de agora com muita frequência. E aí fica para poder deixar na reflexão de todos até que ponto que os escritórios vão entender que investir em proteção de dados será, de alguma forma, buscar uma vantagem competitiva no mercado e não um ônus, como muitos estão, infelizmente, chegando apenas hoje. Não dá para fazer por conta da multa, né? Tem que fazer porque isso é importante, né? Então, importante. Você tem que pontuar isso como valor, entendeu? E consequentemente, diferenciar perante o cliente. Olha, nós aqui tratamos bem de seu dado. Será que seu concorrente já te falou se ele descarta seu dado? De que maneira que ele faz isso? Com quem que ele... Não, até porque, né, Alexandre? Transparência. É respeito à informação sagrada do cliente. Eu acho que a base da LGPD é isso. Sou eu declaradamente respeitar a importância daquelas informações que eu não posso simplesmente tratar, Deus dará, né? Eu assisti uma palestra sua no César há um tempo atrás. Aquele caso do Panama Papers foi mais ou menos, passou por aí? Sem dúvida alguma. É um escritório famosíssimo no Panamá, que tinha filiais no mundo inteiro. Ele era especializado em montar empresa
em paraísos fiscais offshore. Esse assunto, inclusive, foi filme, virou um filme. Exatamente. A Lavanderia. Quem não assistiu, assiste. É com Antônio Bandeiras e Meryl Streep. Vale a pena. O escritório se descuidou em relação a tantas informações sigilosas que tratava, e de um dia para o outro houve um vazamento de 11 milhões e meio de documentos. Isso, só para você ter ideia, a proporção gigantesca que tomou, envolveu dados pessoais de 24 chefes de Estado. E nesse lote aí, nesse legado de informações, tinham dados pessoais de 450 brasileiros. E aí você vê que teve um efeito cascata, que na medida que isso foi divulgado publicamente, a Receita Federal tomou ciência e começou a fazer notificações para essas pessoas para poder pedir esclarecimentos sobre que transações eram essas que foram objetos desse vazamento. Então, repara como é que essa situação da Lei de Proteção de Dados é um outro patamar em termos do que a gente já estudou antigamente quanto à jurisdição. Essa lei, ela é diferente, ela é extraterritorial. Então, ou seja, não importa se uma empresa tem sede fora do Brasil, se ela trata dados brasileiros ou se ela oferta serviços para o Brasil, eles têm que estar em conformidade com a lei brasileira. E vice-versa. Então, um resort na costa da Bahia que oferece pacotes turísticos para um turista europeu, ele tem que ter em conformidade com a lei europeia. Nós tivemos que prestar serviço para empresas de capital japonês, canadense, União Europeia. Nós tivemos que estudar as leis desses países, porque não adiantava só adequar a empresa às regras brasileiras, e sim do outro. Então, essa questão da extraterritorialidade, para nós que lidamos num mundo sem barreiras geográficas, finalmente nós encontramos uma solução para poder apaziguar uma limitação que existia contra a efetividade da lei, que agora passa a ser, vamos dizer, ter aquele enforcement, né, ter aquele cumprimento, independente da empresa estar fisicamente localizada no país ou não. Por quê? Porque existem autoridades nacionais de proteção de dados. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, quando estiver constituída, vai notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Holanda para poder cumprir uma ordem contra alguma empresa holandesa que estiver tratando mal dados de brasileiros. Não, e o mais louco dessa história, né? Os americanos falam, né? Nas salas dos tribunais lá, que quando o advogado vai falar com o juiz lá baixinho e tal, you can't unring the bell, ou seja, a coisa que a gente está falando ali, se for dita, mas mesmo que seja cancelada, ou mesmo que seja declarada correta, o jurado já ouviu, então ele pode se influenciar com aquilo. Então é a mesma coisa, poxa, 450 brasileiros estão ali no pacote, você não pode desconectar essa informação quando você põe uma Receita Federal na jogada, né? Aí você fala, bom... Eu costumo dizer que quando você tem um vazamento de dados, é que nem vazar, é que nem cloro de piscina. Depois que você joga, você não tem como tirar de volta, entendeu? E não vai ficar só no cantinho da piscina, né? Tipo, faz uma contenção, põe uma redinha. Não dá, vai para tudo. Não tem jeito. É isso aí. Então, assim, eu acho um barato você poder me chamar para bater esse papo aqui hoje, porque eu sempre, quando tenho oportunidade dessa, eu venho com o maior afinco, com maior motivação para despertar os colegas sobre sensibilizá-los sobre essas mudanças operacionais. Está batendo na porta, gente. Faltam só... O Abdala colocou uma coisa menos de interessante 10 dias para a aqui. lei entrar em vigor. E o que você já fez até agora a respeito disso? Ele fez uma ponderação aqui que tem muito a ver com isso que você está falando, que ele concorda que tem que ser considerado como investimento, é óbvio, né, as mudanças, mas o custo ainda é muito alto, né? Depende do tipo de cliente com que você está lidando. Certamente, o doutor Abdala lida com grandes empresas que também vêm com grandes exigências sistêmicas, o que eu acho errado. Nós até já vimos conversado sobre isso. Eu acho que esse ônus não poderia ser repassado diretamente para os escritórios de advocacia. Mas eu sei que muitas empresas estão fazendo disso um critério de seleção, o que é errado. Porque, na verdade, se ela é dona do dado, se ela é controladora do dado, ora, ela tem que fazer todas as medidas viáveis para o dado ser protegido dentro ou fora da infraestrutura dela.
Uhum. E se ela não faz isso, ela coloca o parceiro em risco. E se por acaso repassa custos muito altos para os escritórios terem que se adaptar só com softwares muito caros, isso para mim afeta o equilíbrio financeiro do contrato, de simplesmente repassar ou fazer disso um elemento discriminatório. Está errado. Uhum. Agora, é preciso que se forme, né, mais maturidade, um grupo de pessoas para poder levantar isso, para poder dizer que não é simplesmente repassar a conta e está tudo Sim. bem, eu sei que é nova. Você não vai resolver Ainda mais mais por num isso. ano de pandemia, onde tudo foi abalado em termos de Todos os receita, fluxos de né? caixa foram afetados, né? Isso Tudo, aí, nesse sentido. com certeza. Mas é um ponto de mediação que certamente ainda vai ter vários capítulos pela frente. Porque Entendo. só repassar a conta, no meu ponto de vista, é muito oneroso por parte da sociedade de advogados. Isso tem que afetar também o contrato, porque a infraestrutura sistêmica que, eventualmente, um cliente de grande porte pode exigir dos seus parceiros não está ao alcance do fluxo de caixa de alguns escritórios. Então, nós vamos viver num mundo discriminatório, porque você não tem Uhum. condições de fluxo de caixa para me atender, então vou procurar outro escritório? Será que a gente Sim. vai cair nesse cenário? E, de alguma forma, sim, mas nós não podemos simplesmente agachar em relação a isso. A gente tem que dizer que isso realmente. Sendo uma exigência, Alexandre, será que não teria como a exemplo dos softwares abertos, né, dos códigos abertos, será que por ser uma exigência não precisa haver ferramentas, porque senão fica exatamente isso que você falou. Bom, a lei me manda fazer isso aqui. Eu não tenho dinheiro para fazer. Isso vai me impedir de trabalhar e eu faço como, né? Será que a gente não É, vai ter ferramentas que possam propiciar uma maior segurança sem que haja custo? Você acha que isso é possível? sem que haja custo, eu acho muito difícil. Entendeu? Porque, na verdade, nós estamos falando não é de um produto, é de um serviço. E serviço e software é um produto inacabado, que ele depende da inteligência humana, que é inesgotável. Então, você tem que Uhum. estar realmente com as melhores ferramentas para poder acompanhar a evolução tecnológica desses serviços. O que ocorre é que quem se dispõe a trabalhar para um banco, por exemplo, de grande porte, pode estar sujeito a ter esse tipo de imposição. E aí tem que saber se, no final das contas, Que a fazendo o conta fecha, fechamento, né? se a conta fecha ou se não fecha, de acordo com o que foi contratado. Se Uhum. isso não fecha, um bom argumento é dizer, bom, mas o dado é seu, eu estou aqui seguindo as suas ordens. Para seguir as suas ordens, você está me exigindo determinados softwares que tenham tais funcionalidades, então Tem você que te tem que cooperar repassar. comigo. Isso é isso. Você não pode simplesmente dizer que a fatura é minha exclusivamente, porque o dado é seu. Eu estou querendo fazer aquilo que você me exige, mas você tem que, de alguma forma, me subsidiar, porque a parte operacional, de lidar com as pessoas, essa parte eu dou conta. Agora, os recursos financeiros que você está me exigindo, isso me afeta ao valor que está pactuado no contrato. Então, com isso, nós vamos ter que negociar. Que é isso Entendeu? que o Se for Abdala tá disposto, complementando aí, né? é, é, é engraçado ele falar que entendo que essa lei é discriminatória. Um dos pontos da lei, Abdala, é a não discriminação, ou seja, você tratar dados que não seja para fins discriminatórios. De repente, uma boa defesa é justamente dizer que estão sendo praticados atos discriminatórios que vai contra um dos princípios basilares da Lei de Proteção Da de Dados, lei. que é fazer com que pessoas não sejam discriminadas a partir de seus dados pessoais. Fica a Uhum. dica. Com certeza. Você acha que, ou melhor, você acha não, você tem visto essa discussão ir para a OAB também? Como é que tá essa visão, assim? Porque afeta todo mundo, né? A gente vai precisar ter É, realmente treinamentos e eu aculturamentos, acho né? que a OAB ainda não tomou posição muito firme a respeito desse assunto, não. Já era Uhum. hora, entendeu? Nós estamos agora no meio da discussão do novo provimento sobre publicidade na advocacia, que, de certa forma, tangencia esse assunto, né?
eu acho que a OAB, muitas vezes eu sinto que ela está ainda meio defasada e de colocar em pauta esses temas, entendeu? Que a nova advocacia não vai A voltar gente vai para precisar trás. levar isso, né? Acho que é O importante que a gente começar a sente, né, sugerir assim, isso. o que a gente sente, e isso não é uma crítica, é apenas um posicionamento de realidade, é que muitas vezes quem está com o exercício do poder decisório na OAB ainda são pessoas que não se emergiram totalmente nas plataformas Uhum. digitais. Então, emitem opiniões, mas sem entender, sem estar realmente participando do dia a dia de como, por exemplo, um jovem advogado busca sua primeira carteira de cliente através de softwares de plataformas digitais para poder ter aproximação com clientes. Então, discriminar isso, dizer que plataforma digital não pode, ou startup, não sei o quê, isso assim, são conceitos extremamente genéricos que você pode matar determinado tipo Claro. de mercado Até por porque são trás da soluções, advocacia. né? Não, não É, é a faca, ela não é boa nem ruim. Ela serve para fazer o peixe do dia, mas ela serve para matar alguém também. Então, tudo é, depende da forma de uso, né? é, a própria OAB, eu acho que ela ainda tem uma posição um pouco retrógrada, entendeu? Em relação a isso. Eles têm que participar e não matar a inovação. Eu acho que as regras basilares da publicidade devem ser mantidas, mas com as adequações que as plataformas digitais nos impõem. Uhum. Entendeu? Eu Porque acho que esse que vai ser o caminho. ninguém hoje que é jovem advogado, que quer começar a sua atividade isoladamente com o seu próprio escritório, prescinde de ter visibilidade através das Claro. plataformas digitais. Isso é uma realidade. Ninguém abre hoje um escritório esperando que alguém bata na sua porta. Ele quer buscar visibilidade, ele quer ter Uhum. proatividade para poder se apresentar através das plataformas digitais. Essa é uma realidade que não volta Sem mais para dúvida. trás. Então, é Sem dúvida. necessário um acompanhamento nesse raciocínio para que a gente não, de repente, usando conceitos muito genéricos, a gente não estanque, não proíba, está até o lado positivo do uso da Claro. tecnologia. Não, com certeza. O Abdala ele está fazendo uma pergunta aqui que ela é muito para você, assim, que eu não sei responder. Considerando que coletar dados vai gerar custo, corremos o risco dos dados serem mais protegidos que as pessoas? Mas nós estamos falando dos dados das pessoas ou dados corporativos, né? De Eu acho tudo, né? que, eu acho que como eu havia dito, a governança digital corporativa envolve dados pessoais e dados corporativos. Então, antes, tudo que a gente adotava em relação à proteção desses dois tipos de dados, os corporativos necessariamente não são dados pessoais, mas são dados, sigilos, informações confidenciais de empresas, essas coisas. Todas essas medidas agora precisarão ser adotadas para proteger a segurança da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados, Lara, e todos aqueles que estão nos assistindo, é a primeira lei no Brasil que você tem um artigo que diz o seguinte: toda empresa é obrigada a comprovar que adota meios de proteção para tratar dados pessoais. Então, isso antes era uma mera boa prática, agora é uma obrigação, sujeita a sanções pesadas. Então, de fato, o custo operacional para isso aumenta, mas, em compensação, o risco que pode ter, caso essas medidas não sejam tomadas, é maior ainda. Então, em cima do que o Abdala disse, eu acho que não é trocar uma coisa por outra, mas sim de proteger as duas frentes, tanto os dados corporativos quanto os dados pessoais, que antes não tinham a devida cautela, como agora a lei exige que tenha. Sim. E a Patrícia, sua pergunta, Patrícia, acho que a gente já chegou a comentar. Tanto a LGPD como outros temas que são ligados à tecnologia, claro que eles têm que vir à discussão, né, para que as melhores decisões sejam tomadas no sistema OAB. Então, acho que isso a gente já tinha comentado. Ali, a gente já está aí. Diga, desculpa, não ouvi. Não, estava dizendo que é um começo de uma grande caminhada, que a OAB ainda vai ter muita Sim, tem muito pauta para trabalho. resolver pela
É. Eu só posso dizer que as comissões de proteção de dados na OAB estão muito ativas. Eu participo, por exemplo, da Comissão de Proteção de Dados Pessoais da OAB de Minas. As reuniões estão super atualizados. Então, é um tema que está muito quente, sobretudo em relação aos jovens advogados. E por esse motivo é que eu acho que quem está exercendo o poder decisório não pode ficar à margem disso. Tem que entrar nessa conversa e tomar as decisões, porque senão a própria OAB pode ser vítima dessa situação. Imagina, outro dia nós tivemos uma notícia na imprensa que tinham vazado parte dos dados do Cadastro Nacional de Advogados. Imagina. Eu, durante 10 anos, coordenei uma equipe de 35 pessoas que ficavam à frente de fazer a gestão do CNA. Eu costumava dizer que aquele banco de dados ele custava mais do que o próprio prédio da OAB. Tal a utilidade que ele poderia ter se caísse em determinadas empresas, que você não tem ideia da quantidade de ataque hacker que sofria todo dia, porque aquela informação vale muito dinheiro. Então, essas situações, a OAB tem que se despertar para fazer com que ela mesmo possa se proteger em relação a isso. E, efetivamente, acompanhando muito de perto, eu acho que ainda está muito incipiente, muito pouco sensibilizado em termos de mudanças operacionais em relação a tantos dados pessoais que a OAB trata, que já era hora de mudar um pouco esse cenário. Não tenha dúvida. Nossa, isso afeta o quê, Alexandre? Falhou a conexão. Fica a reputação da OAB se um dia cai na imprensa que ela deixou vazar dados de advogados. Sim. É complexo esse tema. Ali, nós já estamos indo para os últimos minutos do segundo tempo aqui do nosso jogo, que é sempre assim, voa, né? Nossos papos, como assim, a gente começa, como sempre, são assim... Deixa eu falar, você tem um e-book sobre LGPD na advocacia, né? Para a advocacia, né? Acho que seria importante você comentar com as pessoas, porque ali tem bastante conteúdo interessante, né? É verdade. É um trabalho que eu fiz junto com o jornalista Alexandre Seco, no qual a gente, de forma muito para os advogados, para os sócios de escritórios, quais são as medidas que eles devem tomar nesse processo de adequação. E está disponível no site do escritório, alexandreateniense.com.br, e na parte de publicações é só acessar e ter acesso gratuito a esse conteúdo. Eu acho que ele é extremamente útil, como também vão encontrar outros tantos e-books relacionados com o impacto da LGPD em outros ramos setoriais. E eu estou terminando agora, deve ficar pronto mais um novo e-book sobre os riscos jurídicos que ocorrem com o uso do trabalho remoto causados pela pandemia. É um tema também extremamente instigante para mim, que junto com a equipe a gente está finalizando para que os advogados possam entender, aqueles que tiveram que mudar de uma hora para outra, toda aquela turma para poder trabalhar remoto, o que é que ficou para trás, o que é que precisa ser revisto para que isso não se transforme em grandes fatores de risco. Não, excelente, nossa. Para falar dessa pauta, que eu acho que é interessante. Excelente, nossa, dá para a gente marcar até uma próxima, só para olhar esse e-book de ponta a ponta, né? Com certeza, com certeza. Mas olha, eu quero te agradecer muito. Como sempre, todos os nossos papos eu aprendo pra caramba sobre alguma coisa. Você sempre me traz alguma notícia nova, algum aplicativo novo. Hoje não foi dia de aplicativo. Hoje não teve. Hoje não teve aplicativo, mas assim, sempre tem, né? Mas que bom, Alexandre, que bom a gente poder compartilhar com as pessoas esse tipo de insight, né? Para fazer com que realmente as pessoas percebam que mais do que ficar preocupado com a multa que vai levar, tem que preocupar com o respeito às informações e como vai tratar disso, né? E com a mudança cultural. E a mudança cultural, com certeza, que vai passar por todos os campos, né? Desde a questão da publicidade, relacionamento com o cliente, tratamento de dados e por aí vai, né?
Querido, eu quero te agradecer muito para a gente não ser interrompido assim abruptamente. Obrigada, boa viagem aí, sucesso aí na Obrigado. Bahia. Muito obrigado mais uma vez, Lara. Você sabe que é um prazer atender a um chamado seu, a um convite, estar falando com tantas pessoas bacanas que eu estou vendo aqui, a Patrícia, a Adriana, o Sim, muita gente Abdala, passou aqui, Natan, muitas pessoas Abdala, muita bacanas gente que querida. passaram. Para nós é uma chance muito boa de estar pautando um tema que para nós é a ordem do dia, né? E que a gente tem muito que aprender ainda, tá? Sem dúvida. Eu digo para a minha equipe todo dia que o que nós estamos fazendo agora é um grande aprendizado, é um grande somatório de experiência, porque certamente esse tema ainda vai render muito nos Sem aspectos dúvida. que envolvem o exercício da advocacia. Chegou para ficar. É isso aí. Querido, a gente vai se falar mais vezes sobre esse tema. Isso Com aqui é só certeza. capítulo 1, tá? Fica Aí, com beleza. Deus aí. Um beijo grande. Combinado. E a Tá gente se joia. fala, tá? Gente, muito obrigada pela abraço a todos. presença, viu? Valeu. Um Valeu. abraço. Um mais. beijo, tchau.